Olá, o TCE na TV de hoje está começando. Veja os assuntos que são destaques nesta edição. Secretário de Estado da Fazenda visita a Corte de Contas Sergipana para apresentar o novo sistema de contas públicas do Estado, o IGESP. Controle social, o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros do TCE. Pedido de investigação. Presidente do Sindicato dos Enfermeiros solicita à Corte de Sergipe que inspecione as contas do SAMU estadual. Estudantes de universidade particular visitam o Tribunal de Contas para conhecer o funcionamento do órgão de fiscalização e controle do Estado. E ainda, no quadro Entrevista, o subprocurador do TCE, Eduardo Cortes, bate um papo com a repórter Patrícia França sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, no TCE na TV. Olá, a gente começa o TCE na TV de hoje com a visita do secretário de Estado da Fazenda, João Andrade, à Corte de Contas Sergipana. O secretário, que foi recebido pelo presidente do TCE, Reinaldo Moura, veio apresentar o novo sistema de gestão de contas públicas de Sergipe. O secretário de Estado da Fazenda, João Andrade, visitou o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Reinaldo Moura Ferreira. Na oportunidade, ele apresentou ao presidente o IGESP, novo sistema de gestão de contas públicas do Estado, desenvolvido pelos técnicos da Cefaz, que será implantado a partir de 2011, visando substituir o atual sistema de administração financeira e contábil, o SAFIC. Com esse novo sistema, além do tribunal ser um usuário normal do sistema, ele poderá ter acesso mais facilitado às informações sobre os processos que as diversas secretarias e os órgãos do Estado operam cotidianamente, facilitando o processo de auditoria e de análise das contas do Estado. Veja em instantes. Presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Sergipe solicita do TCE uma investigação das contas do SAMU estadual. E ainda, o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros da Corte Sergipana. Sergipe possui uma grande herança histórica e cultural. Duas cidades se destacam por serem verdadeiros museus vivos a céu aberto: São Cristóvão e Laranjeiras. São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do Brasil e foi também a primeira capital sergipana. Laranjeiras preserva seus antigos casarões, frutos de uma época na qual a cidade, no auge do ciclo canavieiro, foi chamada de Atenas Sergipana. Além do patrimônio material, as duas cidades históricas também são conhecidas pelo folclore e tradição secular, com seus cantos e contos sobre a história do passado em constante diálogo com o presente. Seguindo por estes caminhos, o turista poderá levar para si mais conhecimento sobre esse pedaço do Brasil. O Tribunal de Contas do Estado apoia a cultura sergipana. A presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Sergipe solicita que o TCE investigue as contas do SAMU estadual. Já estudantes de uma universidade particular da capital visitam o tribunal para conhecer de perto como funciona o órgão de fiscalização e controle do Estado. Vamos ao giro de informações. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe recebeu a visita dos estudantes do curso de tecnólogo em RH da Universidade Tiradentes. Os alunos estão no primeiro ano do curso e faz parte da disciplina aprender como funciona uma empresa ou órgão. A visita foi importante para os alunos que aprenderam como o TCE atua. Interessante que a gente não só aprendeu como estrutura, mas também qual a finalidade do Tribunal de Contas. Controlar, orientar, fazer legislação. A gente visitou a parte de conselheiro e isso mostra para a gente que tem fiscalização nos órgãos públicos, foi bom também para isso. A presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe, Flávia Brasileiro,
enviou um ofício ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Reinaldo Moura, solicitando que seja feita uma investigação nas contas do SAMU estadual. Os servidores, eles têm dúvidas da aplicação dos recursos, tanto federais quanto estaduais, dentro do serviço. Agora a gente vai conversar com a conselheira Isabel e a gente já tem encaminhado essa demanda também para o Ministério Público Estadual, Federal, e para outros órgãos que estão envolvidos na questão da fiscalização do serviço. E chegou a hora de acompanharmos o trabalho dos conselheiros do Tribunal de Contas no julgamento dos processos que são analisados semanalmente durante as sessões. E quem traz para a gente as informações é a repórter Isabelle Araújo. Esta semana foram julgados 29 processos nas sessões da primeira e segunda câmaras do TCE. Na primeira câmara, realizada na terça-feira, dia 1º de junho, foram julgados 18 processos. A sessão foi presidida pelo conselheiro Heráclito Hollenberg, com a participação dos conselheiros Carlos Alberto Sobral de Souza e Clóvis Barbosa, e do procurador Carlos Valdemar Rezende Machado. Contrato de obras e serviços, aposentadorias, contrato de locação de imóvel e transferência para reserva remunerada foram os assuntos tratados. Já na sessão da segunda Câmara, realizada na quarta-feira, dia 2 de junho, os conselheiros proferiram voto em 11 processos, dentre aposentadorias, atos de admissão de pessoal, pensão previdenciária e transferência para a reserva remunerada. A conselheira Isabel Nabuco presidiu a sessão, com a participação do conselheiro Carlos Alberto, do auditor Francisco Evanildo de Carvalho e do subprocurador Luiz Alberto Menezes. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Na última terça-feira, dia 1º de junho, o conselheiro-presidente Reinaldo Moura encaminhou ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ulisses Andrade, uma cópia do ato de publicação da aposentadoria do conselheiro Antônio Manuel no Diário Oficial. Tornando pública a aposentadoria, ele falou sobre o assunto. É uma vaga origem à Assembleia Legislativa, tanto é que o ato foi comunicado à Assembleia e a ela compete o preenchimento seguindo o que manda a Constituição Estadual. Para saber o resultado dos julgamentos com mais detalhes, é só acessar o site www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Veja daqui a pouco uma entrevista com o subprocurador do Tribunal de Contas, Eduardo Cortes, que fala sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Localizado no Vale do Cotinguiba, a 54 quilômetros da capital, Japaratuba respira cultura, além de encantar com as suas belezas naturais. O Banho do Prata é um exemplo. A nascente de águas cristalinas é um convite a um banho refrescante. O local é ideal para um dia de lazer inesquecível. O turista também não pode deixar de conhecer a Gruta do Capim Branco, localizada no povoado São José. Japaratuba também se destaca pelo seu memorial histórico, prédios antigos e também pela herança cultural. A terra de Arthur Bispo do Rosário reserva para os visitantes as apresentações de grupos folclóricos e a tradicional festa das cabacinhas. Japaratuba é assim. Quem conhece não esquece mais e leva para casa, na memória, esse pedaço de Sergipe. E hoje, no quadro Entrevista, o convidado da repórter Patrícia França é o subprocurador do Tribunal de Contas de Sergipe, Eduardo Hollenberg Cortes. Durante o bate-papo, Eduardo Cortes falou sobre os avanços da Lei de Responsabilidade Fiscal e também o que ela representa para o Tribunal de Contas, que tem um papel de fiscalização e controle do dinheiro público. Acompanhe. A Lei Complementar de número 131, de 27 de maio de 2009, vem como incentivo a participação popular e realização de audiências públicas durante processo de elaboração e discussão dos planos de lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Para falar sobre essa lei, nós iremos conversar com o subprocurador do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Dr. Eduardo Santos Hollenberg Cortes. Tudo bom, doutor Eduardo? Tudo bem. Doutor Eduardo, qual o balanço que o senhor faz desses 10 anos de Lei de Responsabilidade Fiscal?
Bom, a lei completou 10 anos de existência, de vigência, agora no início de maio passado, né? E ela foi uma inovação importante no ordenamento jurídico, principalmente porque trouxe para a opinião pública, para a discussão na imprensa, para setores da sociedade mais amplos, há uma discussão sobre as finanças públicas, não é? Um tema muito árduo, não é? Muito técnico, e possibilitou então uma ampliação de temas importantes como a questão do orçamento. Então há ainda muitos avanços ainda a serem realizados, especialmente na questão do planejamento, mas realmente foi uma lei importante e que pegou, né? Como se costuma dizer. Quais os desafios da lei após esses 10 anos? Bom, a lei tem alguns dispositivos que ainda carecem de uma implementação ainda mais eficaz, especialmente em relação à previsão de aumento de gastos extraordinários, não é? A estimativa, um planejamento que tem que ser feito a cada despesa extraordinária que a administração pública pretende realizar, não é? A questão da previsão de um acompanhamento em relação à conservação do patrimônio público, quer dizer, a necessidade da administração pública, antes de iniciar novas obras, ela garantir a recuperação, né, e a manutenção das obras já existentes, dos serviços já existentes, né, para acabar aquela situação de mudanças de gestão, né, e de interrupções de obras e de existência de obras inacabadas ou de obras mal conservadas, né. E, por fim, um outro dispositivo importante que é o chamado ato de alerta pelos tribunais de contas, em que os tribunais de contas têm que fazer um acompanhamento concomitante à execução orçamentária e verificando o descumprimento de limites em relação às finanças públicas, alertar o gestor, a administração, para que ela se adeque aos patamares previstos na lei. Bom, fiscalizar as contas é o papel do Tribunal de Contas do Estado. Como é que o senhor vê essa nova lei? Olha, a lei é importante porque a Lei Complementar 131/2009, ela traz um fortalecimento de um vetor que já está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a transparência, né? E o tribunal, a partir dessa promulgação da lei, ele tem um papel reforçado para exigir que a administração pública cumpra certas obrigações no tocante, especialmente, à questão da existência de audiências públicas, né, e que se estimula a participação popular na elaboração dos processos das leis orçamentárias, né, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, e exigir especialmente a transparência na divulgação das informações da execução orçamentária, para onde está sendo gasto o dinheiro público, né? Isso, a lei tem uma previsão específica, né, de que a administração pública, tanto os estados, os municípios e a própria União, divulguem na internet, em tempo real, a sua execução orçamentária, né? E então essa medida é importante. Se a administração pública, no caso os estados e os municípios com mais de 100 mil habitantes, já a partir agora do final de maio, não cumprirem com essa obrigação, o Tribunal de Contas deve, inclusive, tomar medidas para alertar esse descumprimento e tem como consequência imediata a proibição de transferências voluntárias para esses entes que não cumprirem com a transparência. Essa transparência ela é importante para a população conhecer um pouco de como os gestores gastam esse dinheiro? Com certeza. A própria lei exige que as despesas sejam divulgadas pela internet com indicação do seu valor, né, do credor e do processo licitatório ou de contratação que deu origem àquela despesa, né? Então isso vai permitir que o cidadão, né, os sindicatos, as associações de moradores possam, de forma mais direta, né, e em tempo real, conseguir acessar onde que o dinheiro público está indo, né, se está havendo alguma ilegalidade, né, no manuseio dos recursos públicos, ou mesmo possibilitar um controle social quanto à própria legitimidade do gasto, né? Se a administração pública está aplicando quantidade suficiente de recursos na educação, na saúde. Então, essa lei vai ajudar bastante na fiscalização da correta e da legítima aplicação do dinheiro público. No caso, como é que a população pode participar? Olha, em primeiro lugar, a população pode denunciar ao Tribunal de Contas, né, eventuais aplicações irregulares de dinheiros públicos, né? A própria imprensa, de um modo geral, tem um papel importante nisso, no momento em que acompanhe, não é, essa execução orçamentária
e estimule a opinião pública a pressionar, né, o próprio Estado a orientar os seus recursos para áreas prioritárias, né? Então, o Tribunal de Contas tem um papel importante, mas a sociedade com controle social difuso também tem, né? Na medida que o Tribunal de Contas receba uma denúncia, ele pode aplicar multa ao gestor, né? Vai instalar um processo, vai haver a devida oportunidade de defesa ao gestor e, se for verificada alguma ilegalidade, né, o tribunal pode aplicar multa ou mesmo condenar o gestor a devolver o dinheiro ao patrimônio público. A participação popular, ela dificulta a elaboração desses planos? Não, em relação à participação popular na formulação dos orçamentos, né, a exigência da lei, né, é expressamente quanto à participação em audiências públicas, né? Já existem no Brasil algumas experiências de participação popular na formulação do orçamento, né? E isso não é uma tarefa impossível, né, de se organizar. Evidentemente exige certo planejamento, mas é de uma importância muito grande, porque é a partir dessa elaboração do orçamento onde se vai definir as prioridades de aplicação dos recursos públicos, né? Se os recursos públicos vão ser aplicados em festividades ou em saúde, né? Em publicidade ou em educação, né? Então, é a oportunidade que as pessoas têm, as associações de moradores, de dizer quais são os problemas que elas enfrentam, né? E onde elas querem que seja aplicado prioritariamente os recursos públicos, né? Então, isso é fundamental e não há um impedimento, pelo contrário, é uma fase necessária para a elaboração do orçamento. Como é feito o trabalho do Tribunal de Contas? Bom, o Tribunal de Contas ele tem um papel, na verdade, de induzir a administração pública a cumprir essa lei, né? Tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, na sua redação original, como ela agora, com a redação dada pela chamada Lei da Transparência, a Lei Complementar 131/2009, né? Então, o Tribunal ele tem um papel de induzir a administração pública a fazer essas audiências públicas, né? E, através da sua escola de contas e dos seus meios de divulgação, da revista, do site, conscientizar o cidadão, né, os gestores públicos, da importância dessa oportunidade, né, de que as audiências públicas são. Doutor Eduardo, eu gostaria de agradecer pela sua participação aqui conosco no TCE na TV. Obrigado a vocês. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e também programas anteriores em nossa página na internet. Acesse o site www.tce.se.gov.br. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.